Chuvisco no rádio. Programa Pânico no ar para todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março. Nosso Robert de hoje, aqui está ele, Pedro Henrique de Souza. Próprio. Olá, Pedro. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Você tem 22 anos, é jornalista. Ó. E habita... Eu sou jornalista. Você é jornalista, mas você já é jornalista ou é um estudante jornalista? Eu formei em 2012. Formou em 2012. É jornalista. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. E Bola conhece. São João. Terra boa. É Minas? Interior de São Paulo. São Paulo. Interior de São Paulo. Homens lindos. Legal, Bola já desmaiou uns corpinhos lá. Já. Sério, Bola? Já. Faz Você tempo. foi fazer em São João da Boa Vista? Bailinho. Pô, Chatanuga. Tem um brother nosso lá. Ah, é, Bola? É. Você tem uns brothers. Lá longe, né? Em São João da Boa Vista. Legal, bacana demais Mas o lá, que meu. tem em São João da Boa Vista? camarote. de bom? Tem a galera, ué. Tem o pessoal, o sítio, o churrasquinho. Ah, isso tem em todo buraco. Não, mas lá é bacana. Quer saber lá é uma coisa interessante aqui que você possa destacar? Não, nada. Absolutamente nada. Interessante. After party. É a Pedra Balão. Eu não O quê? conhecia, A Pedra Pedra Balão, Balão. não conhecia. Pedra Balão. Mas é um pessoal muito bacana lá, meu. Ah, deve ser uma loucura. Lá é bacana. São João da Boa Vista. É legal, tô te falando. adore lá com a Angélica. É muito legal. São João da Boa Vista é uma loucura, Bola. Faz tempo que eu não vou, mas é bacana. É São João da Boa Vista, Punta del Este. Vou de São Pedro. Tá parecido, é. É, beleza. São Pedro. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Então, boa tarde pra São João da Boa Vista. Vamos lá. A sinceridade é uma arma perigosa. Se usas demais, as pessoas se afastam de ti. Se usas pouco, os falsos se aproximam. É isso aí, bichão. Quem você convidou? Engravida! Ponte, João Dias! Fala, Emílio, beleza? Tudo bem, Couve? Tudo certo. Hoje teremos aqui um assunto muito pertinente. Vamos falar do Chico, né? Chicão. Não é assim. Respeito, Como é que é isso, Tenha cara? respeito Não é pelo assim, Papa. Que coroinha. Papa Não é Francisco. Já chega avacalhando. Não é porque o Papa é argentino que vocês já vão começar com piadinha que nem o Não, Rio mas se o ontem. Papa é argentino, Deus é brasileiro, irmão. Não é não. Vem não. Certo. Compartilhada no Não Facebook. vem com Seu tio compartilhando Juana no fez lá Facebook, no- não. Não, então. Aí, O cara foi coroinha e tá zoando o Papa, meu. aí o Gilberto Nascimento, tá ligado? Já trabalhou na Folha, Isto É, Carta Capital. Giba. Tá certo? Atualmente ele tá na TV Record e é especialista em assuntos religiosos. Vamos falar aqui sobre o Papa Francisco. Muito bem. Já vai rezando missa e hoje e tudo mais. Papa Franciscão. Ele fala vários idiomas, Emílio. Você tá ligado disso aí ou não? O Papa é obrigado a falar vários quantos? idiomas. Quantos? Todos. Hebraico, Papa latino. fala tudo, meu amigo. Até latim. Você acha que o cara pra ser Papa vai falar? Cara, O Ratzinger falava bem. Eles falam, né? Eles falam Brasileiro. É português. Mas também o cara tem que falar 33 línguas, pô. Não, o Papa, ele fala todos os idiomas muito mal. Então, mas fala. Mas fala Aí tudo. Ele se pega você o Google se Tradutor. comunicar. Isso aí. Muito bem. Vocês estão já zoando o Papa, Não, né? carioca. Estamos pontuando. Tenho medo, né? Garoto Xuxa. Piada do Papa, vai. Não. Eu respeito Emílio. a religião. Ebílio. Emílio, por que o Albert Einstein... Ai, tô cego. Além de... Nossa, velho, meu. O cara precisa tirar duas peças de Cala a galcata do boca, nariz. amor. mano. Por que o Albert Einstein... Albert Einstein. Albert, o quê? Albert Einstein fica mais Einstein. forte quando viaja. Porque ele trabalha o físico. Ele é físico. trabalhou porque ele é... Porque ele vira um fisiculturista. Olha, arrasou, Bi. Não, para. Duplinha purpurina, não. Porque ele vira um físico turista. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e agora vamos receber o nosso convidado, um convidado de altíssima categoria hoje, já trabalhou na Folha de São Paulo, Isto É, Carta Capital, atualmente na TV Record, especialista em assuntos religiosos. Aqui está Gilberto Nascimento. Gilberto, pra você seguir no Twitter, é Giba Nascimento. É isso, Gilberto? @ Giba Nascimento. E nós, claro, vamos falar aqui sobre o novo Papa.
O novo Papa, Francisco. que é o Papa Francisco. Você acha que pelo Papa ser argentino, abriu uma lacuna muito grande pra fazer piadinhas com o Papa? Porque ontem era só sacanagem em cima do Papa. Não, tinha a foto do Maradona, eu já sabia. Ontem foi só essas bobagens da... O papá chegou. Isso. Não, com certeza, e acho que vão continuar, né? Com certeza hoje já devem ter muitas mais piadas novas, interessantes. Não tive tempo ainda de ver, mas com certeza. E diz que esse Papa é fanático pro futebol, né? Ele torcedor do São Lourenço. Isso, fizeram festa lá e tal. Então, quer dizer, na Copa que vai ser o ano que vem, nós vamos ter uma seleção argentina, o Messi e o Papa. Abençoado pelo Realmente, Papa argentino. não vai ser falta os fácil, caras em não vai ganhar ser a Copa, fácil. né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas a eleição do Papa, não é? A eleição do Papa foi uma surpresa ser o argentino, né? Porque parece que ele nem estava cotado. Ou os caras não entendem muito bem o que estão falando ali na Globo. Deu uma chutada. Não, foi uma surpresa, sim. Eu acompanho, né, como jornalista, na verdade, escrevendo, acompanhando as coisas aí da igreja. Mas para mim foi uma grande surpresa, sim. Na hora eu também não tinha tantas informações sobre o novo Papa. Mas eu acho que aconteceu o seguinte, ele aparecia nas listas de apostas em 13º lugar. Então era um nome que a princípio estava fora de cogitação. Todo mundo falava no Escola, no Ângelo Escola, no Canadense, no Cardeal no Americano, no Cardeal de Gana. E o nome dele assim não foi lembrado. Mas na votação, eu acho que são sugeridos alguns nomes, talvez esses assim tidos como mais cotados apareceram, e o que deve ter acontecido é o seguinte: na medida que não houve um consenso, ou se polarizou lá entre um nome e outro e não estava havendo um consenso, aí nesses casos busca-se um nome que imagina-se que possa conseguir um consenso. E o novo Papa, ele foi o segundo mais votado no conclave anterior. Foi o nome que disputou com o Cardeal Ratzinger. O Ratzinger. Sim, em 2005. Então, mas parece que nessa época... ele foi bastante votado naquele momento. Na outra votação, né? Sim. Com esse Papa, o Bento XVI. Sim. Mas parece ele se recusou, ele falou, não, deixa o Bento XVI, esse Papa argentino agora? Sei. Ou não teve isso? Não, essa informação de que ele falou deixa, eu não sei. Eu acho que ele foi votado. Na outra votação, eu vi dizer essa história, eu vi também. Eu não entendo absolutamente nada. Tipo, abriu mão de fazer de uma disputa, tipo o segundo turno. Ele abriu mão e deixou o cara sozinho, é isso? Falou, deixa o outro que na outra eu pego. Ele já sabia que poderia. Como é que é essa votação? Aí o Maradona tem razão, então. Ô Gilberto, como é que é essa votação? Como é que funciona isso aí lá? O cara, como é que é o tem voto? Tem conchavo, eles vota tem no papel, como é que... Olha, porque ninguém entra ali, né? Ninguém entra e eles são proibidos de falar. Com o tempo, depois, daqui a um ano, a gente acaba numa entrevista, num bate-papo com um cardeal, um ou outro, aí eles vão contando alguma coisinha, você vai sabendo. Exatamente o que ocorreu lá dentro, a gente não tem condição de saber, mas o ritual, num primeiro momento, você faz uma primeira votação, aparecem vários nomes, pode ter tudo quanto é tipo de nome de quem não tem chance nenhuma, depois você vai faz... no papelzinho, o cara escreve o nome. Urna eletrônica. Eles são queimados depois, né? Que por isso que sai a fumaça preta e quando fumaça você já tem a votação esgotada, aí você queima todos os papeizinhos lá, e por isso que sai a fumaça branca. E quantos são os cardeais? 115 cardeais. 115 cardeais. E como é que esses cardeais são escolhidos? Olha, todos os cardeais são nomeados pelo Papa, né? Aliás, todos esses que estavam lá para votar dessa vez foram nomeados pelo Ratzinger ou pelo João Paulo II. Todos tinham mais ou menos o perfil que os dois últimos papas queriam. Era uma grande maioria conservador, moderado ou conservador. Você tinha apenas três progressistas só, talvez, entre... Na divisão que existe aí dentro da igreja, né? Por causa das posições políticas ou sobre questões morais. Então, a avaliação que se faz é que haviam talvez 3 progressistas. A maioria tinha esse perfil conservador. Moderado, de acordo com a cara da igreja no pontificado do Ratzinger e do João Paulo II. Então, o cardeal, ele é considerado o príncipe da igreja, né? Ele é o príncipe, ele é o cara que... É o eixo, é o cara, o Papa pede conselho pro cardeal ou não?
Sim, Ele dá são uma os dica, o cardeal dá uma dica, pô, São os cardeais que são indicados lá, por exemplo, para os cargos chaves na Do Cúria Banco, Romana. Vaticano. É isso, que vão cuidar de toda a estrutura da igreja, de toda a linha da igreja, quase como se fosse um ministério, né? Você Sim, tem o... Isso, tipo Presidente, o O Vaticano é um país. e os Então, e ministros. falaram que o Papa... A grosso modo. Não, é porque é pra gente poder entender aqui, porque é um negócio que acontece muito de vez em quando. Complexo. Né? Acontece muito de vez em quando, assim, a troca de um Papa, o Papa falecer. Às vezes o cara fica 30 anos lá e então a gente não tem de 4 em 4 anos. É um tipo João Paulo, ficou Isso. o João Paulo... 27 anos. Né? 27 anos de pontificado. O João Paulo Ratzinger foi ficou 80. Ele Então, ficou- esse Papa que arregou, porque o Papa falou, ó, não quero mais. deu uma regada. Não, Papa porque Bento. o Papa arregou. cansei. Não, ele falou. Não foi isso não. ele arregou. Peraí, deixa eu só terminar. O Papa, é que eu tô falando assim, arregou, porque. Pra molecada entender. Isso, pra quem tá ouvindo o Pânico entender. Esse Papa falou, não quero ser mais Papa, porque o Papa fica até morrer. É um negócio que o cara fica lá até morrer, certo? Ele não quis mais porque por essa treta entre os cardeais. Olha, eu escrevi um artigo há uma semana mais ou menos e falando um pouco da minha visão, da impressão que a gente teve, o que levou o Bento XVI a renunciar. Como você está falando. Não, arregou. Ele não tomou desistiu. conta lá. Ele deu uma afinada. Paróquia tá muito... Não aguento mais. Tá babado. Abandonou. E teve uma coisa até curiosa que acho que não foram lá tentar fazer ele desistir da ideia, né? Ele desistiu e aceitaram, né? E aí o seguinte, ele tem um perfil muito intelectual. Ele é um teólogo, um estudioso. Ele já no pontificado do João Paulo II, ele era o cara que cuidava da doutrina da igreja. Ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, por uma casa antiga, a Santa Inquisição, né? E ele foi o homem que puniu o Leonardo Boff, o teólogo brasileiro progressista, puniu com o silêncio obsequioso, porque o Leonardo Boff era um grande expoente da teologia da libertação e liderava uma corrente da igreja que defendia a opção preferencial pelos pobres. Então defendia uma igreja mais engajada com os movimentos sociais, a igreja que buscava levar os católicos a se mobilizar para lutar por justiça, por direitos humanos, a assumir posições políticas, a se conscientizar politicamente. E havia uma avaliação de que não era por aí, o Vaticano não queria isso, queria o sacerdote dentro da igreja rezando e não se misturando com questões políticas, etc. e tal. Então houve uma avaliação da Santa Sé. Eles desenvolveram ao longo dos últimos 20, 30 anos aí, um projeto chamado Evangelização 2000, que queria mudar a cara da igreja. Tanto para fazer os sacerdotes voltarem lá para o púlpito, né? Não para ir fazer política, ao mesmo tempo também para tentar combater o crescimento dos evangélicos. Então não é à toa que hoje a Igreja Católica tem uma coisa bastante forte aí dos movimentos carismáticos, a renovação carismática católica, a canção nova, são movimentos... Com certeza, TV Aparecida também. O cantor Daniel. Acho que a gente faz... Os padres cantores, isso então, foi um movimento que foi incentivado pelo Vaticano, por empresários católicos. É a evangelização. É isso. Então é para evangelizar, não fazer política. Então os progressistas foram sendo calados aí ao longo do tempo. Você pode ver que bispos como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, praticamente não tem mais. Eles estão aposentados, né? São cardeais, bispos eméritos. E no lugar desses foram entrando sempre bispos moderados e conservadores. Eu fiz um levantamento uma vez, quando estava na Folha de São Paulo, pegando um por um dos bispos nomeados pelo João Paulo II, e o perfil era sempre... Então, mas o Papa que saiu, o Bento XVI, foi por quê? Porque ele era muito intelectual? Ele era muito intelectual. Ele não queria se misturar com o povo. Diferente. Esse argentino aí diz que o cara é da galera, né? Pega metrô. Já contou piadinha. Faz a própria Ele é jesuíta, né, Emílio? Tem Ele é Twitter e jesuíta. Facebook. É isso. Olha, gostei, vou seguir. Ele tem um perfil... É interessante porque, assim, ele é um moderado conservador.
Mas ele está agradando bastante aos progressistas por causa dessa posição dele em favor dos pobres. Então ele é um cara que não foi morar no palácio, ele morava num apartamento pequeno, ele cozinha, faz a comida Não dele. aceitou a limusine ontem, né? Foi de busão, né? foi de busão com a galera. Andava de trem, de metrô em Buenos Aires, então ele tem um perfil assim que... Gente da gente. Ele é urbano. É isso aí. Urbano. Agora, nas questões morais, ele é bastante conservador. Não, tudo bem, mas ele é. mas toda igreja é mais conservador do que... Não dá pra ser tão... Os chamados progressistas, mais alinhados à teologia da libertação, eram mais abertos ou defendiam uma abertura maior da igreja nessas questões do celibato e tal. Etc. E, obviamente, o Vaticano nunca quis saber disso. Né? Então, Oi, pode falar. Não fala você, mas é que eu acabei não respondendo por que ele renunciou. Ele tinha esse perfil muito mais intelectual. Ele era um teólogo, um pensador. Ele foi professor, por exemplo, do Leonardo Boff, e o Leonardo Boff o elogia muito como professor, a capacidade dele, né, como professor, o conhecimento dele teológico e tal. Mas o perfil dele era isso, ele gostava de escrever, de pensar. Ele não era o gestor, o administrador. O executivo ali. O executivo e tal. Então... Ao longo do tempo, eu acho, a avaliação assim, pessoal que eu faço, a teologia, os progressistas, eles praticamente afastaram, então tomaram conta lá do Vaticano, ficou do jeito que eles queriam, mas por outro lado, ele fortaleceu muito os movimentos conservadores lá no Vaticano, movimentos como a Opus Dei, os Focolares, os Legionários de Cristo, Comunhão e Libertação, e esses grupos se encastelaram lá também dentro do Vaticano e depois começaram a disputar poder também. Então começou a ter briga para quem cuida do Banco do Vaticano, quem cuida teve disso, a treta quem do cuida Banco do daquilo. Vaticano também, Sim, né? várias. E do Mordomo também. Sim, foram nomeado para o Banco do Vaticano o Ettore Tedeschi, que era ligado ao Opus Dei. Então o cara entrou lá para mudar, aí começa a ter resistência. E ele, como era o intelectual, ele acho que não tinha muita paciência lá para mexer nessas questões. Picuinhas. E aí os caras, sabe, é como se você for o presidente da República, se você não cuidar, deixar os ministros cada um também do jeito largado, você não faz a política. E disputar poder lá, etc., você perde o controle. Então a minha avaliação, e a avaliação de muita gente que acompanha as coisas da Cúria Romana, é que teria acontecido um pouco isso. Ele, num determinado momento, percebeu que não governava, ou que não andava mais e que tinha perdido o controle. E aí foi uma atitude surpreendente. Devia estar uma bagunça lá, hein? Porque o cara, o Papa, ele é o representante de Deus. É um negócio... Ele é o cara. O negócio é brabo. Não, você é o Papa, o Papa manda pra caramba, porque ele é o cara. Imagina a bagunça que devia estar lá. Ele diz isso. Ele fala, não quero mais. Não quero mais, vou pra praia, vou pra Saint-Tropez. O que vai fazer agora? Ele é mérito. Curtir a vida, minha filha. Ele vai ficar lá no Castel Gandolfo, lá na casa, vai repousar, vai descansar. E o nome dele muda, ele mérito. volta a se chamar Ratzinger ou ele é Bento XVI? É Bento. Ele é papa emérito, né? Agora... Ele não deixa de ser papa, mas é o papa emérito, como bispo emérito, como arcebispo emérito, que na verdade... É da reserva. Seria, da reserva, o aposentado, seria se fosse militar, seria da reserva. Coronel, Mas ele pode Da ajudar reserva, em alguma da coisa reserva. ali? Não serve pra nada, ele não serve Ele pra nada. pode ajudar em Tem alguma voz coisa? ativa no Não, Vaticano? voz ativa não. Pode ser que ele seja chamado uma hora ou outra para dar um conselho, uma opinião, mas seria uma coisa informal. Informal. Como o Papa ele não é mais. Porque os outros papas morreram, né? Então Não teve não sabe papa. o que acontece. Quando foi a última vez que teve uma renúncia de um papa? 1400. Olha o show. O Rivelino já mandou. O Rivelino já deu de Eu Trivela. leio, dá licença. 1415. Ele leu o papatinho. O Riva já deu um chute de Trivela. né? É há cerca de 600 anos mesmo que não tinha uma renúncia de um Papa. Tem umas controvérsias, porque um saiu, etc e tal, mas é por aí. 600 anos. E como também fazia 1.300 anos que você não tinha um Papa que não fosse europeu lá. Né? O Papa que é sul-americano, né? Sim.
Mas essa eleição do Papa Sul-Americano é porque na América do Sul está se perdendo muito fiel, né? Os fiéis não são mais, estão indo para pentecostal, os evangélicos, o movimento é muito... O marketing religioso é muito mais forte, muito mais poderoso do que a Igreja Católica. Isso também entrou nessa discussão? Sim, acha? claro. É uma coisa que se discute muito, né? Você pode... Não é que tá saindo... Dá uma fechadinha. Aí. Obrigado. Isso também houve essa discussão lá. Sim, claro, era uma preocupação, inclusive aqui no Brasil, muita gente queria ou esperava, né, ou sonhava com a possibilidade de um Papa brasileiro. Não, mas aí ia ser a desmoralização total. Não, ia arrebentar. Como assim, O desmoralização? Papa brasileiro. Ele ia dançar, Michel Teló. O Papa brasileiro não dá. E o Olodum. As mulatas do Carnaval São Paulo. O Olodum entrar. Aí entra o padre Marcelo. Não dá. Tá bom, deixa lá com o argentino, que eles são mais, né? Máximo é um tanto. Mais moderados. Agora, Fábio de Mello. esse Odilo que tava... Ele é um cara muito conservador. Ou não? Bastante conservador. Esse Papa, se fosse o brasileiro... O cardeal de São Paulo? O de Aparecida também. O cara de Aparecida, o Damasceno também. São muitos conservadores, né? Eu olho pra ele assim, eu já ouvi ele falando assim, eu falo, cara... Se esse Papa aí fosse o Odilo Chefe, ele é muito conservador. Mas todo Papa é conservador. Exatamente. Depende, João Paulo não achei tanto. Mas é porque ele era um cara mais carismático. João Paulo era assim, moderado. Comunicativo. O João Paulo II, naquela pergunta anterior que você fez, ele era um Papa que tinha muito carisma. Carismático. Ele gostava de viajar, dava super bem com o povo, ele gostava de estar ali. O Ratzinger já tinha essa dificuldade. Ele já era mais duro, mais sério, né? Mas isso não quer dizer que o cara é progressista. Não, Ele ter a capacidade de comunicação, ser carismático, a ideia é que nem esse Papa agora, você falou que ele é conservador também, ele não vai fazer nenhuma reforma muito importante na igreja, vai continuar essa igreja aí, aquele mesmo esquema. Eu acho, ele está sendo muito bem visto pelos progressistas por essa identificação dele com os pobres, vai. Então ele talvez agrade a todos os setores, mas nas questões morais, por exemplo, ele é linha dura. Ele é linha dura, já deixou isso bastante claro em manifestações recentes aí, em brigas inclusive com a presidente da Argentina. Com a Cristina não bica ela. Ele é a cristão por causa do casamento gay, ele falou que... Já bateu boca nos últimos 2 anos aí, por causa da questão de pais adotarem, casal gay adotar uma criança, ele disse que eles não teriam condições, e aí teve essa briga. Fez pronunciamentos, fez discursos, assim, em posições bem... Agora a gente está discutindo do liberalismo, né? Porque aparentemente todos os cardeais eles têm que passar pela escola do Vaticano. Então não vai ter um cara lá, um papa doidão, papa moicano, papa que pode ter uma liberdade. Porque ele passa pelo Vaticano e ele tem que seguir aquela doutrina, não é verdade? Por isso muitos outros bispos que talvez a gente, ou muitas outras pessoas da igreja... simpatizassem ou gostaria de ver lá na frente, não chegaram até lá, né? Um bispo com o perfil de Dom Pedro Casaldáliga, por exemplo, é quase impensa. Nem cardeal não conseguiram chegar a ser, né? Entre os chamados progressistas aqui no Brasil, o Dom Paulo Evaristo Arnes era um cardeal que foi respeitado no mundo inteiro pela luta dele contra a ditadura, em defesa dos direitos humanos, etc. E o Dom Aloysio Loscheider, que era um cardeal progressista e que foi o que chegou mais perto, ele foi votado nos conclaves lá para a eleição do João Paulo I e João Paulo II, ele chegou a ser votado, teve bastante votos, a gente não sabe exatamente quantos. Mas foi o que chegou mais perto. Os caras não sabem que eles queimam tudo depois, né? Porque essa questão, eles ficam lá reclusos, não vaza nada. Não tem a parcial lá que aparece lá da votação. Não tem pesquisa do Ibope. Não tem pesquisa do Ibope. 30%. Oi, pode falar. Numa votação no Congresso, a gente, como jornalista, você fica lá na porta, vai conversando com o outro, cada um fala uma coisa, no geral, depois você pega. Mas lá é mais difícil. Muito bem. O Gilberto Nascimento tá aqui hoje, tem pergunta aí, Boleta?
Temos algumas, sim, senhor. Algumas senhor perguntas na internet. Se você quiser saber, hoje o nosso papo aqui é o novo Papa. Depois nós vamos saber por que Francisco, como é que o cara escolhe o nome. Sim. Não é? Como faz pra virar um Papa. É o primeiro Francisco. Sim, senhor. Então nós vamos saber tudo isso aqui. O Gilberto é especialista. Ele trabalha na TV Record, é especialista em assuntos religiosos. Já trabalhou na Folha, isto é, Carta Capital. E daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan com Gilberto Nascimento. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos recebendo um especialista aqui, o jornalista Gilberto Nascimento. Ele está falando aqui sobre o novo Papa. Ele é especialista em assuntos religiosos. Já foi da Folha de São Paulo, da Isto É, Carta Capital. Atualmente ele é da TV Record. E a gente está falando do novo Papa aqui, o Papa que foi escolhido, o Papa Francisco. Papa Francisco. Sim, que é o argentino Francisco. E nós estamos tirando algumas dúvidas que a gente não entende absolutamente nada de assuntos religiosos. Muito pelo contrário, somos muito pecadores, não é? Sim, muito pecadores. E eu queria, a gente tá falando assim muito de Papa conservador e Papa progressista. Existem essas duas correntes na igreja e tal. Sem falar em casamento gay, que é uma coisa assim muito específica. Mas, por exemplo, eu vou perguntar pra você um negócio. Algo que a igreja católica não aceita é o preservativo, que é um negócio que todo mundo sabe que tem que usar. Você acha que esse Papa, ele vai falar, olha, liberar? Crianças, usem camisinha. Você acha que esse Papa também... Não vai não. Camisinha não existe. As posições manifestadas por ele na imprensa, como arcebispo de Buenos Aires, nos últimos anos, ele já tem se manifestado até de maneira dura e bastante forte, assim, pela contrariedade a esses avanços. Há segmentos dentro da igreja, os chamados progressistas, sempre foram muito os adeptos da teologia da libertação, sempre defenderam posições mais abertas dentro da igreja em relação a esses temas, mas há um setor conservador que é bastante inflexível. A Cúria Romana, a Santa Sé, é bastante inflexível em relação a esses temas. E esse Papa... O que é a Cúria Romana? A Cúria Romana é a administração lá do Vaticano, da Santa Sé. É como a gente falou aqui, a grosso modo, fazendo um paralelo, se você fosse mostrar um governo, você tem a presidência, seria você Brasília. tem os ministérios, é Congresso. isso. Você tem, seria os... Então a Cúria Romana é formada por órgãos que vão cuidar da vida dos religiosos. Então tem uma congregação para os religiosos, que vai justamente definir como é a prática, o dia a dia do padre, o que deve fazer, o que não deve fazer na questão do ensino. O outro vai cuidar da doutrina, outro da cultura, como um paralelo, a grosso modo, como se fosse um ministério. Ô Gil, Sim, mas deixa eu te perguntar, posso perguntar uma coisa, Gil? Mas assim, você não acha que se esse Papa for contra o uso da camisinha e essas outras coisas, você não acha que ele vai perder cada vez mais fiéis? Como é que a Igreja Católica tem perdido? Não é um contraponto isso? Tipo, olha, eu vou ser contra isso e aquilo, então vai continuar perdendo, porque o mundo tá moderno, então você tem que acompanhar a evolução do mundo, não é? Você acha que ele não estaria boicotando a própria igreja se ele for tão conservador assim? Não, eu concordo com você. E dentro da igreja discute-se isso e fala-se muito isso, e justamente por isso os chamados progressistas questionam ou tentam questionar essas práticas dentro da igreja. E no geral não tem sido ouvido. Eles têm sido rechaçadas essas propostas ou tentativas de propostas nesse sentido. Ao longo dos anos, os progressistas foram até afastados, de uma certa forma, foram perdendo força e cargos, e você tem uma maioria conservadora hoje na igreja no Brasil e lá na Cúria Romana também. Como eu falei, dos 115 que estavam no conclave, se você for falar que fossem progressistas, 3 apenas deles, o cardeal lá das Filipinas, um outro cardeal lá americano e um outro cardeal da Bolívia também. Então todos, assim, eles, nessas questões morais... Os rebeldes são calados, né? É isso, é isso. E essa sua avaliação, eu concordo. Acho que os católicos são hoje 1,2 bilhão no mundo.
Então... O Facebook tem mais. Sou Emílio. Facebook Verdade. tem mais. E esse aqui é o problema, porque você está se confessando. Você está se confessando o Zuckerberg. Na sabe rede. As pessoas hoje não. Esse negócio é perigoso, gente. Sim. A pessoa se confessa no Facebook. Conta diariamente. E você vê o poder desse cara do Facebook. Ele sabe o seu inbox. Esse cara, ele manda mais que o Papa. Você fica lá todo dia postando fotinho, Exato. fazendo negócio, esse cara sabe tudo. Então, Mas esse aqui é o negócio, porque o mundo mudou, né? O mundo mudou. Em 30 anos o mundo mudou muito. Rede social, esse negócio todo. Então, as pessoas têm mais informações, né? Correto. Ontem mesmo na Folha tinha um artigo do Clóvis Rossi que ele contava que no conclave lá, quando foi eleito o Karol Wojtyła, João Paulo II, então ele falou, houve, né, aquela comemoração, aquela festa, então muitos jovens poloneses foram lá para Roma, todos felizes, comemorando e tal, e o Clóvis Rossi conta que ele se hospedou no mesmo hotel onde haviam grupos de jovens poloneses lá, comemorando a eleição do Karol Wojtyła. Aí ele disse que de manhã, depois, quando saiu, ele viu lá no lugar um monte de camisinhas espalhadas lá. Aí ele falou, nem os ardorosos, os jovens ardorosos defensores seguiam à risca aquilo que a igreja está falando. Então, você tem um grande número de católicos no mundo inteiro que continuam sendo católicos, querem ser católicos, mas não seguem à risca essa orientação da igreja. Exatamente. Você Gilberto, não acredita naquilo lá, né? Você fala, pô, isso não é possível. Ô, Gilberto... Carioca assim, foi coroinha. Fui coroinha. Algum tempo da minha vida fui. Na minha infância fui coroinha. E foi muito legal, foi uma... É aquele padre lá do... É o padre. O padre da mina lá, eu fui coroinha dele. Beleza. Sério, que pegou agora a mina lá, eu fui coroinha dele 3 anos. Fui mesmo, padre legal, gente Carioca. fina, o padre. Não, ele é gente fina. Mas, sem dúvida. Mas é aquele Sem negócio, né? O celibato, né? Nem todo cara que quebra risca o celibato, né, meu irmão? Acontece. Vai fazer o quê? A carne é fraca também, né, irmão? Né? O cara falando de papa, né, irmão? Ué, mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho muita curiosidade. Vamos dar um exemplo. Eu quero entender, eu quero entender. Não, eu gostaria muito de entender. Claro, porque... por isso tem um especialista aqui. Claro, por isso que ele tá aqui, eu quero perguntar e até a gente vai puxar um papo legal aqui. Vamos lá. Padre Marcelo Rossi, fenômeno, vende disco, DVD, livro. É um cara que tem uma penetração no Brasil inteiro. Onde ele vai é um show, mobiliza a igreja dele lotada. Ele fez agora uma igreja imensa para receber esse grande público, esse grande carisma que ele tem. Dentro da igreja mesmo, na ordem da igreja, por exemplo, a última vez que o Bento esteve aqui, o cara mal teve acesso ao cara, zoaram ele do plantão dele legal. Tipo, ele fez até um desabafo, eu li na época, que ele não deixou nem ele se aproximar do Bento. Fizeram de tudo para ele não chegar perto do cara. Por quê? Será que ele teria condições hoje de ser um cardeal, um bispo? Por que ele continua sendo padre e não foi promovido ainda com toda a força que ele tem? Boa pergunta, Carioca. Padre Marcelo? Padre Marcelo Rossi. Olha, sinceramente não saberia lhe dizer por que não, mas nem sei se... Ele se é visto com esse... bons olhos pelos cardeais do Vaticano. O Padre Marcelo é um dos líderes aí da renovação carismática. Renovação carismática católica e dentro dessa perspectiva, expectativa da igreja, ele é uma pessoa que tem ajudado muito a igreja, porque ajudou a trazer fiéis de volta. Jovens. É isso. Então, música. Então há setores dentro da igreja que não gostam desse tipo de prática. O movimento carismático é tido como muito mais conservador e eles repetem eles têm uma prática que assemelha-se bastante à prática dos evangélicos também, porque eles acreditam nos dons do Espírito Santo, né? Então difundem essa coisa da cura, do milagre, do louvor, do louvor, do dom de línguas estranhas, etc. Então tem bastante até semelhança com grupos evangélicos. E esse movimento foi bastante fortalecido nos últimos anos pelo Vaticano, que era uma das formas que arrebatar. Desde você também neutralizar um pouco a teologia da libertação e também competir com os evangélicos e recuperar fiéis.
Então é um movimento que dentro dessa perspectiva ele vem tendo sucesso. Agora, eu não sei se o padre Marcelo... político. Ele particularmente sonha em ser bispo. Ah, claro, acho que sim. Que não, ele é bastante... Mas ele é político, ele é uma Pop. figura, é um Pop. de entretenimento. É um popstar da igreja. Fábio de Mello. O Fábio de Mello também. É Eu pop. o cara. Não, então, é isso que eu queria saber. Ele é importante pra igreja, mas não pra ser o bispo. Sim, claro, por que não? Ele mobilizaria, acho que cada vez Não, mais. tem aquele Imagina. bispo que é amigo dele, o Fernando. Imagina daqui a. Eu ia dizer isso. Esse cara é bom, ele é tipo Ele moderno. é uma figura bastante ligada ao próximo, ao Dom Fernando Figueiredo, que é o bispo lá de Santa Amaro. Que ele é alegre. É isso, que é o líder da diocese dele lá. Da diocese dele, e é uma pessoa que deu toda a força do mundo aí pro movimento carismático. É um bispo que substituiu, quando houve a divisão da Arquidiocese de São Paulo, um outro bispo que tinha um outro perfil de atuação, que era mais próximo a Dom Paulo Evaristo Arnes, que eram aqueles bispos chamados progressistas, que apoiavam os movimentos sociais, os trabalhos de base na periferia, a pastoral da saúde, da moradia e tal. Aí, quando há a divisão da Arquidiocese de São Paulo, você muda o perfil radicalmente da Igreja de São Paulo, tira esses bispos que tinham uma atuação política mais à esquerda e botam esses outros que estão ali mais para evangelizar, para rezar, para trazer os fiéis de volta. Eu posso fazer Então o padre Marcelo, ele trabalha ali ao lado do Dom Fernando. O Dom Fernando no que ele faz. É o líder dele, e eu acho que ele talvez não esteja sonhando em ser bispo. Amanda, você foi coroinha também? Não pode ter mulher coroinha? Tem, não, você quer só Eucaristia. Eu sei o que é uma... Você foi de anjinho na procissão? Já coroei Nossa Senhora. Tem vendo? foto, se quiser eu posto. É mesmo? Eu tenho, como é que é o nome? Amanda secretária da Eucaristia, não é isso? Como é que se chama a mulher na igreja? Tinha uma função que eu já Você sabe fiz. todas as rezas? Ministra da Eucaristia. Boa, Amanda. Que era tipo, quando o padre dava a comunhão, você ficava segurando um pano lá, pra de repente cair a hóstia. Você tinha que contar quantas hóstias os caras consumiam pra fazer um relatório e tal. É uma função. Você já roubou hóstia? Já comi não consagrada, é gostoso. Porque daí você pode morder, né? Porque você não pode morder a consagrada, porque Jesus é pecado. Corpo. Agora aquela que faz lá no forno. Essa é boa. É boa. Então. Ministro Emílio, rapidinho, só pra reiterar. Não, só pra reiterar. Não, tudo bem. Agora na internet, sites mais de esquerda estão compartilhando coisas. Por exemplo, esse Papa sequestrou bebés na ditadura da Argentina. Quando eles escolheram ele lá no conclave, isso não é levado em consideração? Tá, antes eu queria só falar uma coisa rápida que você perguntou para ela sobre a mulher na igreja, né? Existem muitos movimentos dentro da igreja católica que defendem, claro, uma participação da mulher realmente dentro da igreja mais efetiva, né? Igrejas protestantes tradicionais têm mulher sacerdote, a igreja católica não tem. Isso é um desejo, uma reivindicação de grupos de mulheres dentro da igreja, é uma coisa também que ainda nunca conseguiu se chegar a isso, né? É mais fácil liberar a camisinha do que ter uma mulher papa, né? Não sei, talvez. Por enquanto as duas coisas parecem distantes aí, né? Parecem bem distantes. Que coisa, né? Como é conservador, como a igreja é conservadora, né? É incrível. Eu tenho medo de acabarem com o candomblé. Ai, que medo. Responde aí. Tá bom, agora sobre a ditadura. Sobre o bebê sobre o bebê. Sobre a posição política dele, né? De ditadura, direitão. não é? O cara é da direita. Eu fiz um artigo até rápido, correndo aí nessa madrugada, até que está sendo publicado agora no site Viu o Mundo, falando um pouquinho sobre isso. Num primeiro momento, os perfis, tudo que saiu na imprensa sobre o novo Papa, tem ido muita coisa nessa linha, nessa direção. Parece que existem 2 livros que foram publicados na Argentina nos últimos anos, fazendo alusão a uma ligação do novo Papa com a ditadura, que ele teria sido responsável
pela prisão de 2 padres lá na Argentina e tal. Mas há bastante polêmica sobre isso. Há controvérsia, não há prova. Há controvérsia. Assim, eu li ontem que ele provou que é inocente. Então, ele nega, É isso. ele já deu entrevistas negando isso, e a questão está causando polêmica. Ontem à noite eu conversei com José Oscar Beoso, que é um historiador respeitadíssimo dentro da igreja, considerado um dos maiores especialistas em igreja na América Latina. Ele é historiador, teólogo, presidente do CESEP, que é uma entidade aí ligada à área de evangelização, educação popular. E ele foi muito claro, ele deu uma declaração para mim, ele é bastante progressista, alinhado à teologia da libertação. Ele não teria por que sair em defesa, mas ele questiona e diz ter dúvidas, e que conversou com pessoas ligadas à igreja na Argentina e que não haveria, segundo ele, comprovação desses fatos. Existe a denúncia, mas não há comprovação. E de ontem para hoje também eu ouvi afirmações do Adolfo Pérez Esquivel, que é um católico, uma figura respeitada, que ganhou o prêmio Nobel todo e tal, da paz, e um ativista que lutou lá contra a ditadura na Argentina, e que também deu declarações dizendo que o novo Papa não teria ligações com a ditadura. Então é uma questão polêmica. Esse Papa, o que eu achei legal é que ele tem cara de Papa. Tem, né? Ele parece o Woody Allen. Não, ele tem cara de Papa. Ele tem cara de Papa. Você vê, você fala assim, porra, esse cara... Vou me confessar pra ele. Esse cara é o Papa. Isso eu achei legal. Ele é lisinho. Daqui a pouquinho a gente volta e eu quero saber depois também, nós vamos saber por que... Tá passando ao vivo a primeira missa dele. Por que Francisco? Por que Francisco? Certo? Por quê, hein? Por que Francisco? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir isso, como é que o cara faz pra dar uma mudada no nome dele. Tem uma dúvida, né? Se é entre Paula ou Assis, não é isso? São Francisco de Assis ou de Paula? E como a roupa dele ficou pronta tão... Xavier de Paula e Assis, não é isso? Há essa dúvida. Depois Francisco... E ele já tinha uma... Francisco diferentes. Não, eu sei, mas é o Francisco de Assis, o dos pobres. Não sei, se é o Assis. Os animais? Na verdade... Claro. Calma, no próximo bloco. São Francisco de Assis. Próximo bloco. Pô, esse cara era gente boa. São Francisco. Dos animais? Não é dos animais. Não é dos animais. Não, ele ficava só com os pobres, né? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Pô, tem a oração. Voto de pobreza. Fez voto de pobreza. É bonita a oração do São Francisco. Ai, não me dou Amanda bem com ele. vai. Acho que John Lennon musicou. Foi o... É bonito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós estamos conversando aqui com um especialista em assuntos religiosos. Ele está tentando sanar as dúvidas, ele está ouvindo muita besteira, mas eu acredito que é a dúvida que é o dano que se recebe, eu lembrei. É, bonito. Daqui a pouquinho a gente volta. Gilberto Nascimento está aqui hoje. Se você quiser seguir no Twitter, @Giba Nascimento. Já tem mais aqui na PAN. Vamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos recebendo aqui um especialista em assuntos religiosos, jornalista, já trabalhou na Folha, na Isto É, Carta Capital, e atualmente ele está na TV Record. Ele está falando com a gente aqui sobre o novo Papa, o Papa Francisco. Temos perguntas aí, Boleta? Temos perguntas aqui, não são muito o quê? Sensacionais, mas... Como não são sensacionais? Não, porque a turma também não entende muito do Papa, da bagaça. Por isso entendeu? nós estamos com um especialista aqui. Mas aqui, ó, o Valdir Pedreiro, ele quer saber a diferença entre jesuíta e franciscano. Qual que é a diferença? São ordens, né? Ordens religiosas, como existem várias, como existem os dominicanos e muitas outras dentro da E o Augusto igreja. César pergunta pra você, Gilberto, entre os cardeais, qual você escolheria para ser o Papa, na sua opinião, e você acha que esse foi uma boa escolha? Olha, para mim foi uma surpresa, como eu disse lá desde do início. Eu não sei se eu teria um preferido. No começo eu achava que seria lá o Anjo Escola, né? Eu também, todo mundo achou, né? Aquele é a carinha, né? E talvez se eu tivesse que escolher, talvez eu fosse um entre aqueles 3 progressistas lá que eu falei, o americano, o boliviano e o outro lá das Filipinas.
E o Fernando quer saber se a idade do Papa é um fator importante na escolha ou é um dos últimos requisitos analisados. Olha, eu não sei se nesse caso específico foi tão levado em consideração, mas eu acho que normalmente se leva em conta sim. Eu acho que pensou-se, por exemplo, talvez em não escolher um Papa tão jovem, que poderia talvez depois ficar muito tempo como João Paulo II. E talvez também não com uma idade tão acentuada, pra ficar pouco, né? que corre o risco de ficar muito pouco. Esse Papa tem 76, é isso? Ele não é tão jovem também. Não, mas para lá, pros padrões do Vaticano. Aí sim, assim. Porra, é um menino. 74 anos é o mandato de presidente, né? Porque a de 70 é até... E é interessante assim, porque com 80 anos, por exemplo, quem tivesse os cardeais acima de 80 anos não poderiam participar no conclave, mas poderiam ser eleitos. Poderia com mais de 80, por exemplo. Porque o cardeal, o bispo e tal, ele pode se aposentar, né? Com 70 anos, 75? 75 ele pode falar, não quero mais, já vou ficar aqui na verdade, assim, com 75 até ele comunica ao Vaticano e aí ele pode já se aposentar ou não. Não depende às vezes até dele exatamente. Ele comunica ao Vaticano e aí ele pode, a partir dali, se tornar um bispo ou arcebispo emérito. Muito bem. Eu queria saber essa nomenclatura, Emílio. Eu tinha curiosidade. Qual nomenclatura? Francisco, bispo, arcebispo, dom, cardeal. Como é que é essa nomenclatura aí da igreja? Você sabe mais ou menos? Desde o coroinha. Não, sei um pouquinho. Não, padre... Wikipédia. Não, é legal. Deixa eu só saber o seguinte, por exemplo, o nome que ele escolheu, o cara que escolhe foi o argentino, não quero Francisco, mas o cara pensa na casa dele antes. Se eu fosse Todos papa... pensam. Não, se eu for Papa, eu vou chamar tal. Mateus. É isso? É isso. Ele, a partir do momento que é escolhido, ele que decide qual o nome que ele vai adotar. Mas, obviamente, desculpa, obviamente que é o nome de um santo, não pode ser Kleberson, o cara pode falar qualquer coisa. Não. Tem que ter uma... Acho que já tem uma lista lá, hoje nos jornais até tem uma lista dos mais comuns e tal, né? Ele não pode... Mas é Francisco João, I, por exemplo, era uma... ele ousou. Eu tô falando que não é Francisco, ou Francisco I, tá em dúvida também, né? Que vai ser primeiro só quando tiver o segundo. Eu andei lendo isso. Ontem, conversando com o teólogo José Oscar Beoso, que é, como disse, um grande especialista, ele estava dizendo que talvez ninguém escolheu, ou teria escolhido até hoje Francisco, na visão do Oscar Beoso, até por causa que ele chamou de radicalidade. O Francisco, por São Francisco, tem essa grande identificação com os pobres, né? Que São Francisco fez essa opção, né, de abandonar a fortuna da família, ele era rico, fazer um né? voto de pobreza e tal. Só andava com leproso. Então tem uma coisa assim muito marcada, né, muito identificada com a pobreza. Embora outra questão que foi colocada aí há um pouco tempo atrás, também há essa dúvida hoje da questão da adoção do nome de Francisco, se foi uma referência só a São Francisco de Assis, o que se escreveu até agora não se chegou a um consenso, mas ao mesmo tempo é uma alusão a São Francisco de Assis, essa identificação com a pobreza e tal, mas também com São Francisco Xavier também, que é um outro santo e que é um dos fundadores da Ordem dos Jesuítas também. Então, é um nome artístico, assim, que nem Não, é o nome do Papa. Tipo, que nem não deixa de ser. Cala a boca, meu. O Papa é jesuíta. Ele é jesuíta. E o jesuíta é o primeiro jesuíta também. Então, o jesuíta ele faz voto de pobreza também? Tem esse negócio de voto de pobreza? Mas o jesuíta é muito mais marcado pela vocação missionária, né? Os jesuítas são mais identificados que é José de com Anchieta, sim, esses caras Nóbrega, que construíram São Paulo. Aqui São Paulo tem uma grande identificação com os jesuítas, que está muito marcado. E só, se ele quiser, ele pode manter o nome dele ou não? Da pessoa? O Papa, Ele é obrigado a trocar. Ele é Jorge. Mas eu acho que tem essa tradição, né? De se escolher os nomes. Entendi. Então eu acho que sempre se escolhe. Você adota, o Papa adota esse nome, né? Então tem essa tradição. O teólogo falou pra mim que ele queria João. Ele queria chamar João. Mas ele sendo argentino, ele ia ser João 24. E aí no Brasil ia ser uma puta gozação.
Ele Aí afinou. que ligaram lá e falaram, bicho, João, de Não. jeito nenhum. Tem uma pergunta Você vai se ferrar lá. É sério, ele É João ficou triste. 24. Ia ser João 24 aqui. Ainda mais com as... Não é verdade isso aí? Os caras escândalos. ligaram. Sérgio, rolou então de Ligaram lá, os caras falaram, pô, João Não nem pode, não pensar, pode. hein? Você No já, Brasil- você já é argentino. E aí você Chamar vai de ser João 24, você os caras vão te ferrado. ferrar. Tem uma pergunta aqui, Milhaça. Rolou então de piada que teria saído uma circular no Vaticano. Saiu pra que não se circular. adotasse o nome João de 24 ia ser uma desmoralização total. Por que 24 é um número papo. bonito que tem? Eu gosto de 24. Vamos lá, pergunta, Agora, senhor uma pergunta aqui. Como é que funciona o lance da incontestabilidade papal? Mesmo o Papa estando errado, ele tem razão, é Ele isso? pode matar uma pessoa e não vai ser. É a infalibilidade, na verdade. Será que não é a infalibilidade? Isso, Ele botou incontestabilidade, não sei. O cara deu uma... Mas, Bonzinho. bem, isso é um conceito, né? Uma coisa que se diz que o Papa tem a infalibilidade. Agora, quando o Bento XVI, por exemplo, anuncia a renúncia, chega lá e fala, eu abdico, eu Meu caro. desisto, muita gente até achou que essa questão até... Não é bem assim no dia a dia, né? Eu acho que foi uma atitude muito corajosa de Bento XVI de vir a público e tomar uma decisão tão surpreendente assim como foi essa, né? Mas é uma decisão que já faz um ano que ele tomou, que ele contou pro irmão dele e tal. E ele tá se preparando. E daí tem entrevistas que as pessoas hoje em dia falam: não, ele já deu um indício aqui. No Twitter dele, ele escreveu todos nós Visitou pecamos. o túmulo de um Uma papa que semana renunciou. antes. Ele já deu a letra. Ele tava ressabiado. Vocês já. falaram de Então volta de fica assim. pobreza. Não sei se minha pergunta é um tanto imbecil, mas eu vou se fazer. for imbecil, Não não é, eu vamos sei que fazer. mas calma. O Papa Ô, tem Gilberto, salário? Não. Como ele... Ele tem todas regalias. Ele tem tudo que ele precisa lá, né? À disposição e tal, né? Vai ter salário pra quê? Ele não vai no Permuta mercado Vaticano. fazer Os padres até têm uma quantia. Pô, o cara precisa sobreviver, o pra presidente da sobreviver, República tem uma um quantia, salário, eles ele têm uma precisa... ajuda. Mas na verdade eles têm tudo que eles precisam. Não também precisa de dentro salário. Ele tem um da Papa medida móvel, que ele não você- precisa de mais nada. Ô Gil, Capaz Gil, dele. se o Papa vai no Oscar Freire, ninguém cobra dele nas lojas. Ele pode comprar o que ele quiser. Que isso é Oscar Freire, o Papa. O Papa tem Vai permuta. usar um sapato Prada. O Tem Papa, permuta o lá em Papa Roma. tem um exército dele, pô. Você acha que ele É a guarda suíça. Tem um Bonita exército. a guarda suíça. Pô, o cara tem tudo. O Papa tem salário, ele ganha dinheiro. Acabei de perguntar! O cara de trás. Ai, Vai pro inferno, meu! Você é surda! Ele acabou de perguntar, Além de Luciana. zoada, é surda, velho! Achei que era permuta, sei lá quem perguntas. Ô, repete o negócio, velho! tinha. Eu juro que eu não vi. Boa! Tava no celular. Tem mais aí, Boleta? Desculpa, Bola. Não tem mais. Muito Mas bem. eu tenho. Pois não. O Papa é fashion. Não, por favor. Vai. Cala a boca. Eu queria Vai lá. saber do. Coração. Eu queria saber de onde surgiu essa tradição daquela fumaça preta, fumaça branca. É um fumacê, né, menina? Não entendi direito aqui. Falou? Não é menino. Queimam os votos. É isso. A Mas tradição eu é perguntei por pra causa mim. dos votos. Você, depois, quando encerra-se a votação, você queimaria aquele. Para que ninguém descubra nada, para que ninguém saiba de nada, você queima os papéis e dali é que sai a fumaça. Então é uma tradição. Muito bem. Eu queria agradecer muito só uma perguntinha. a sua presença, Gilberto. acabou. Queria agradecer muito a sua presença hoje aqui no Pânico. Nós falamos um pouco sobre o novo Papa. Espero ter esclarecido algumas coisas. Esclareceram vocês? Vocês Não, têm? tem uma bom. pergunta aqui. Guarde pra você. Peraí, Acabou! Você não viu que o cara Acabou. tá encerrando Ele o programa? acabou. Pergunta Tá fora do ar, agradecendo. pergunta fora do ar. Você manda um tweet. Muito bem. O Gilberto, muito obrigado por você ter vindo. O Gilberto é especialista sobre assuntos religiosos, falando sobre o novo Papa, o Francisco, que é um Papa argentino. Se você quiser seguir o Gilberto Nascimento no Twitter, é @GibaNascimento. Você pode entrar lá e conversar direto com ele. Gilberto, Tchau, muito Gil. obrigado. Boa. Sucesso pra você. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite. Valeu. Pânico no rádio.